Fala pessoal, tudo bem? Enfim, o meu primeiro vídeo no canal, se inscreve aí, o básico, né? Então hoje vamos contar a história do Sonic, né? Enfim, no início dos anos 90 a SEGA tava competindo com a Nintendo porque as duas estavam batalhando muito assim com venda de console, jogos, etc. Mas o Alex Kidd, então atual mascote da SEGA naquele momento, né? Ele não rendeu muito bem assim. E daí tratavam-se as ideias de outro mascote. Que o protótipo então era para ele ser um coelho. Que esse coelho aí tira muito Cuphead. Só tu pesquisar lá no Google, ver o protótipo lá daquele coelho lá. Os olhos dele me lembram muito Cuphead, sério. E daí também teve outro protótipo lá que era parecido com o Dr. Eggman lá, né? E, então nasceu a ideia, um concurso, nasceu a ideia de um ouriço lá pra ser um mascote e tal, que ele seria azul pra homenagear o logotipo da SEGA. E os sapatos dele seriam inspirados em um álbum do Michael Jackson. Nos protótipos, assim, era pro Sonic ter uma banda e ter uma namorada chamada Madonna. Que isso até foi reaproveitado com o Elisa no Sonic 2006, mas calma que a gente ainda vai chegar lá. Enfim, né? E essas ideias foram descartadas e no dia 23 de junho de 1991 lançava para o Mega Drive Sonic 1, né? Então, assim, o sucesso da franquia foi tanto que a SEGA teve que até lançar a continuação, que se trata tava, né, do Sonic conhecendo o Tails e tal, indo pra outra ilha com tornados. Mas enfim, os protótipos do Tails era pra ele ser no início uma tartaruga que protegia o Sonic contra espinhos, né, e tal. Iria, e no Sonic 2, inclusive, teve muitas fases descartadas. Tipo, sei lá, Cyber City, aquela fase lá do deserto lá, a Hidden Palace, que tu inclusive consegue encontrar ela aqui na versão para celular. Só que, né, as fases foram descartadas e tal. E daí foi criado Tails, né, uma raposa e tal, com dois rabos. Só que assim, o criador não gostava da ideia de chamarem a raposa de Tails. Preferia Miles per Hour, que era uma referência em tipo Miles per Hour, milhas por hora. Enfim, né? Então, assim, no final do ano de 1992 lançava Sonic 2, que que era que era um jogo clássico, né? Um jogo bom assim. Claro que nem todo jogo, um jogo que é bom é perfeito, né? Mas assim, em 1993 surgiu a ideia do Sonic ter meio que meio, como é que posso falar? Uma amante. Sim, não é amante certo, tal, né? Mas assim, o nome dela seria a Amy Rose, né? Que então, ela gostava do Sonic, né? Mas o Sonic vivia ignorando ela. Então, no Sonic CD, conta a história que o Metal Sonic assim raptou ela no planeta chamado Little Planet. E que o Sonic precisava viajar até o passado para conseguir restaurar um futuro bom, para que ele não seja terrível e não acabe com o futuro de Little Planet, né? Então, assim, né, o jogo saiu pra Sega CD e tal. E
Desculpa os gatilhos da minha cachorra, tá? E assim, ninguém gostou muito da ideia do Sonic CD sair pra aquele tipo de console, mas né, tava no nome, né? Os caras precisavam se acostumar. Então, eis que em 1990, que em 1994 surge a ideia de criar o Sonic 3. O, o Knuckles, na ideia original, era, era pra ele ser jamaicano e era pra ele ter a cor verde. Só que daí mudaram essas ideias e o Knuckles só ficou com só queriam que o Knuckles ficasse com uma cor meio bordô. Mas não ficou e ficou vermelho mesmo, tá ligado? Só que sim, o jogo ele ficou muito popular assim e tal. Que então lançaram uma continuação pra ele, Sonic Knuckles. Que teve toda aquela tecnologia lá, Locom, lá, que tu. Bizarra, que tu podia acoplar o Sonic 3 com o Sonic Knuckles, ou. Sim, porque. Pra jogar com Knuckles nas fases do Sonic 3 com Tails nas fases do Sonic Knuckles. Só que também um segredinho ali que dava pra jogar com o Knuckles no Sonic 2. Era só tu acoplar a fitinha do Sonic 2 com a fitinha do Sonic Knuckles. Então, assim ficou meio polêmico com aquela tecnologia lá e tal. Só que enfim. Só que enfim, em 1996 ali saiu o PlayStation 1, né? E o Nintendo 64, que como o nome diz, já trazia a ideia do Super Mario 64, né? Então, então assim a SEGA precisava dar uma inovada lá. Foi assim que surgiu o Sonic 3D Blast. Só que não é 3D assim, é 2D, né? Só que então, pra isso, a SEGA ela lançou o Dreamcast, que focava mais em jogos 3D e tal. E então, no final de 1998 surgiu o, hum, o amado Sonic Adventure 1, né? Só que ganhou uma dublagem em português, inclusive, né? Aquela cena lá do. Olha só, se não é o ovo gigante que fala. Ficou muito engraçado, mano. Sério. Mas, mas enfim, né? O jogo foi muito amado e tal. Que o Dreamcast ele tinha uma tecnologia assim que permitia que os negócios ali da época rodassem mais jogos, né? Só. E daí lançaram uma continuação lá com Sonic Adventure 2, contando a história do Shadow lá, nos seus traumas com a Maria. Mas enfim, um fato importante para se destacar aqui é, é que com, o, com a fabricação de consoles melhores, tipo o PS2 ou Nintendo GameCube, assim, que rodavam mais que o Dreamcast, a SEGA acabou meio que desistindo e parando de fazer mais console. Então ela começou a importar pro Xbox, pro PlayStation, pra Nintendo, pra rodarem jogos ali. E inclusive o Sonic Adventure 2 ele ganhou uma versão pra GameCube, né? Vai ressaltar. Mas assim, né? Então, em 2013 lançaram o Sonic Heroes, que muita gente reclamou porque ele não tinha se pá uma história central, o jogo era muito longo porque tinha as quatro equipes, né? Enfim, e por até o Sonic nesse jogo ele chegar a uma. Ué.
Até que o Sonic assim começou a fazer piadas bobinhas, né? Não tinha uma história central no Sonic Heroes e tal. Até por isso muita gente não gostou do Sonic Heroes, né? Mas assim, se não me engano, Sonic Heroes ia ganhar o remaster esse ano, mas não ganhou, né? Enfim, contudo, em 2004 começaram as fabricações pro Sonic 2006, né? Só que enfim, quando o Sonic 2006 ele saiu, reclamaram muito por causa dos bugs, daquela cena do beijo lá, mas o Sonic 2006 ele tem uma história em si, sabe? Ele não é tão bobinho quanto o Sonic Heroes. E dá pra entender a história e tal. A única parte que eu não gostei da história sem fim é daquela cena do beijo, sei lá. É, cena totalmente ridícula, né? Podiam ter feito bem melhor, mas não. Mas até que tudo bem, a SEGA ela tinha meio que sido apressada, né? Porque a história lá de os 15 anos de Sonic lá, não sei que, não sei que. E daí assim, né? É, e até porque o Yuji Naka ele tinha saído da SEGA naquela época, né? Por isso que o jogo era todo bugado. Só que enfim, em 2008 saiu o Sonic Unleashed, que que era uma que era uma nova era assim para os jogos do Sonic, né? Porque tudo bem lá, né? Enfim, que a mecânica boost começou a ser usada ali nos jogos a partir daquele momento. Só que, enfim, muita gente começou a reclamar lá dos negócios do Reg Hog, mas o Sonic em Unleashed ele tem uma história central, diferente dos próximos jogos que eu vou que eu vou que eu vou falar mais ou menos, né, com piadas bobinhas assim. E 2 anos depois, em outubro de 2010, saiu a Sonic Colors, né? Que, enfim, apesar de, né, ser um jogo divertidinho e tal, ele apresenta piadas muito bobinhas, assim, do Sonic. Tipo aquele lance lá aquele meme lá do Bowser McNoser. E também. E também. Por não possuir uma história central que nem os jogos anteriores, né? Que, enfim, reclamaram bastante, né? Em 2011, para comemoração dos 20 anos do Sonic, surgiu a Sonic Generations, que tinha uma história central, tal, mas ainda era recheado de história de piadinhas bobinhas, mas a gameplay era boa. Vale a pena jogar Sonic 2006. O único ponto negativo é as piadas. Quer dizer, Sonic Generations. O único ponto negativo é as piadas, assim, né? Do Sonic, né? Tal, o Sonic se achando pra caralho. Desculpa eu falar palavrão, o YouTube vai me desmonetizar depois, enfim, mas é. Enfim. O jogo em si ele é bom. Ele é bom aqueles da mecânica boost, só que ele. Só que o Sonic se acha demais lá, né? Enfim. Daí em 2013 surgiu o Sonic Lost World, que apresentava um estilo de jogo diferente lá do Super Mario Galaxy, né? Que tu vai lembrar lá. Então, né? Só que muita gente não gostou do jogo assim por apresentar as mesmas piadas bobinhas, por um novo estilo, entre aspas, de jogabilidade do Sonic e tal. Mas por causa que o Spin Dash até voltou nesse jogo, né? Então, é.
Sonic eu acho o World é um jogo meio chatinho por causa das piadinhas e tal, né? Mas enfim. Chegando lá em 2017, ganhamos um novo jogo assim pro Sonic clássico. Seria o Sonic Mania, né? Enfim, o jogo foi um grande sucesso, né? O jogo foi um grande sucesso, né? E tal. Contava a história lá de um Sonic alternativo, lá de outra linha do tempo que não é o Sonic clássico, o negócio da Fantorrubia, as ilusões. Só que, enfim. Terminando Sonic Mania lá, aquele portal lá, Sonic clássico vai pro Sonic Force. Que é um jogo do Sonic moderno que é assim. A galera não gostou muito porque literalmente os inimigos ficam parados assim. Que nada tinha que criar um avatar assim pra entrar na história. Com a volta do Sonic clássico, que chateou algumas pessoas também. Né? E pelas mesmas piadas bobinhas que o Sonic fazia. Pra agradar mais um público mais novo, né? Então, assim, Sonic Forces não foi um grande sucesso, assim, né? Mas, mas em 2022 é lançado um jogo que provavelmente é uma ou vai ser uma nova era do Sonic, que é o Sonic Frontiers, né? Que apresenta uma história coerente e tudo mais, né? Enfim, e que muita gente gostou dele porque era um jogo de mundo aberto, tal. Mas, mas em 2023 a gente ganha o Sonic Superstars, né? Que é assim, que adiciona mais história nova para esse Sonic clássico de uma linha de uma linha do tempo diferente e tal, que precisava de ter o Dr. Eggman e o Fang, enfim, eles descobrem a Trip, que é uma história bem legal, até dá pra jogar com quatro pessoas diferentes ali. E, e, e só uma coisa que não fez muito sentido é que cada esmeralda que o Sonic coletasse, o cara ganhava um novo poder, assim, que não tinha nos jogos anteriores, né? Nunca vimos uma mecânica assim. Mas, se bem que é legal a ideia de ter uns bônus assim pro jogo, né? Eu imagino o quanto que ele da Esmeralda Azul Clara lá tenha salvado muita gente naquela fase aquática lá. E muita gente gostou do Superstars por isso. E até recentemente nos cinemas ganhamos uma história exclusiva do Sonic, né? E tal, que tratava um pouco dos jogos. E eu estou ansioso pro Sonic 3, né? Enfim, essa é a história. Eu agradeço por vocês virem até o final aqui. Valeu e tchau.